Beleza. Então, nas aulas passadas a gente falou de eletricidade e a gente vai continuar falando de eletricidade, mas agora vamos falar de cargas em movimento, porque antes a gente estava falando de cargas paradas. Não sempre paradas, né? Tinha transferência de carga, mas a gente já analisava a situação depois que ela já tinha acontecido e tudo já tinha se normalizado. Tipo assim, agora a gente vai analisar situações em que a carga está em movimento. Então, o que a gente estava estudando antes era o que a gente chama de eletrostática, e agora a gente pode até chamar, o pessoal não fala muito isso não, mas pode chamar de eletrodinâmica, tá? Então, vamos ver corrente elétricas e circuitos, que são os princípios pelos quais funciona o jeito que a gente usa a eletricidade nas nossas casas. E como é que liga eletrodomésticos, como é que liga as nossas lâmpadas, e como é que tudo isso funciona. A partir dos princípios da eletricidade, tá? Beleza. Só um minutinho, deixa eu só... Ok. Então, só para revisar rapidão as últimas aulas. Isso daqui foi da primeira aula, em que a gente viu que carga é uma propriedade fundamental das partículas que compõem os átomos, que diz como que elas se comportam perto uma das outras. Então, se eu colocar elétrons perto dos outros, eles se repelem. Se eu colocar um elétron e próton, eles se atraem. Se eu colocar um nêutron do lado de qualquer coisa, ele não faz nada. Então, baseado nesse comportamento, a gente fala, o elétron tem um tipo de carga que eu vou chamar de negativa, o próton tem um outro tipo de carga, que eu vou chamar de positiva, e nêutron não tem carga nenhuma. E aí a gente define o que é carga. E a gente também mede a força com que esses objetos se atraem. Então, se eu tenho um objeto que tem mais carga, tem um pouco de carga negativa, e um outro objeto que tem um pouco de carga positiva, eles se atraem. Os opostos se atraem, cargas opostas se atraem, enquanto cargas de mesmo sinal se repelem. Mesmo que elas estejam em quantidades diferentes, se elas estiverem com sinais iguais, elas se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Isso são as dos átomos, né? Então, estou pegando o elétronzinho aqui, mas objetos macroscópicos também podem se atrair ou se repelir pela quantidade de carga sobrando que tem neles. Então, eles têm todos os átomozinhos deles neutros, mas aí tem, tipo assim, um elétron a mais do que ele devia ter no material todo. Então, agora ele está com carga negativa. E isso pode acontecer com materiais na vida real, no tamanho real das coisas, né? Macroscópico. Terceira coisa que a gente viu, que materiais podem ser condutores ou isolantes. Condutores são materiais que os últimos elétrons dos átomos deles, os elétrons que são mais externos dos átomos, eles saem desses átomos muito facilmente. Eles não estão muito presos. Então, eles conseguem viajar por toda a superfície do material condutor. Se você colocar uma carga perto deles, né? Se você colocar uma carga positiva aqui perto deles, eles conseguem viajar e chegar até essa ponta do material, todos os elétrons extras. Então, ele fica com a carga concentrada para onde ela está sendo puxada, né? Enquanto que o material isolante, nele, os elétrons estão bem presos aos seus átomos. Então, mesmo que apareça uma carga aqui, no máximo eles vão dar uma virada para cá, mas eles não vão conseguir viajar na superfície do material. Não. Em outras palavras, pelo que a gente vai ver hoje, ele não consegue conduzir uma corrente elétrica, que é uma corrente de elétrons. Beleza? Então, beleza. Então, a gente tem esses dois tipos de materiais e na aula passada a gente viu eletrização, que é como fazer um corpo que está neutro, um objeto macroscópico que está neutro, ficar com alguma carga. Aí a gente viu a primeira forma, que é o atrito. No atrito, o que acontece? A gente tem dois objetos neutros. Se a gente atrita, ou seja, esfrega um no outro, um deles, o que tem mais tendência, rouba os elétrons livres do outro, que tem mais tendência a doar. Então, um tem mais tendência a doar elétrons, o outro tem mais tendência a receber elétrons. Então, um fica com elétrons a mais depois que a gente atrita, né? Um fica com elétrons a mais, o outro fica com elétrons a menos. Ou seja, esse cara ficou negativo e esse cara ficou positivo. Então, com atrito é o único jeito que a gente está com tudo neutro e aí a gente consegue deixar duas coisas com carga. Contato. Contato é quando você já tem um objeto carregado e aí você consegue deixar um outro objeto carregado, tocando nele. Então, você tem um objeto carregado, você encosta ele no objeto que está neutro e a carga vai tender a se dividir. Porque se você tem elétrons a mais,
os elétrons estão querendo sair de perto dos outros elétrons. E aí eles chegam, e aí eles veem uma oportunidade de sair. Quando você encosta um material no outro, eles têm mais espaço para se espalhar. Então eles se espalham no espaço todinho. Se outro material fica com a mesma carga que você estava e essa carga se distribui melhor. Assim. Então, é o mesmo tipo de carga, mas o primeiro fica com menos carga do que ele tinha antes, né, de quantidade. Então, por contato é isso, você encosta ou então você liga os dois objetos através de um fio feito de material condutor, que permite a passagem de elétrons de um material para outro. E o último jeito que a gente viu foi indução. Por indução é um pouquinho mais complicadinho, mas, de novo, você vai ter um objeto neutro e você vai ter um objeto carregado, digamos, com carga negativa, digamos. Aí, o que vai acontecer com esse objeto neutro, quando você só aproxima o objeto que tem carga negativa, o que vai acontecer é as cargas positivas vão ser atraídas, na verdade, elas vão ficar onde elas estão, né? Porque positivo é próton e próton não sai do lugar. Mas os elétronzinhos desse cara vão ficar mais afastados, tá? Porque eles estão tentando se afastar desse cara que está carregado negativamente. Então, até aí o objeto ainda está neutro. Só que as cargas dele estão separadas, né? Mas ele está neutro ainda. A quantidade de cargas total é zero, né? A soma das cargas. Mas enquanto você está aproximando esse objeto negativo, você vai lá e aterra. E a gente viu o que é aterramento. A gente liga através de um fio condutor esse objeto até o chão. Quando a gente liga, o que acontece é que esse pessoal, né, esse pessoal que está aqui querendo fugir, esses elétrons, nesse caso é elétron, mas no outro caso seria ao contrário, né, se aqui fosse positivo. Então aqui os elétrons estão querendo fugir, então eles vão caminhar para o chão, porque eles estão tentando se afastar ao máximo que eles podem desse carinha aqui, tá? Eles vão para o chão, e aí no momento que eles vão para o chão, eles somem daqui. Tudo isso você faz ainda com a carga negativa aproximada aqui. No momento que deu tempo deles irem para o chão, né? A gente tira o aterramento e sobra só o quê? Carga positiva, né? E aí a gente afasta isso daqui de uma vez e agora a carga positiva vai estar toda espalhada no material, né? Agora ele está positivo, agora virou um material com carga positiva. Ai, meu Deus, tá difícil esse maisinho, ó. Enfim, agora a gente conseguiu deixar um material com a carga, inclusive, oposta à carga do material que a gente tinha, só que sem encostar nele. Então, por isso que a gente chama de indução, porque a gente não encosta. A gente também viu, dentro dessa parte aqui de contato, a gente viu o que é um choque. Um choque é quando a gente serve de fio condutor, nós mesmos servimos de fio condutor entre dois objetos que têm uma quantidade de cargas diferentes. Então, as cargas tendem a ir para o outro objeto e eles fazem isso por meio da gente, que conduz a corrente elétrica, tá? Aterramento, como eu acabei de falar, é quando a gente liga o material que é condutor na Terra. E se a gente não estiver fazendo isso aqui, que é a eletrização por indução, ou seja, não tiver outros objetos perto, né, objetos carregados aqui perto, se você só aterrar o objeto normal, sem ele estar perto de nada, o que tende a acontecer é ele vai ficar neutro. Porque se ele tiver com carga negativa, a carga negativa vai tender a ir para a Terra. E se ele tiver com carga positiva, a carga negativa vai tender da Terra até ele. A Terra é como se fosse o infinito fornecedor ou receptor de elétrons. Então, quando você está precisando de elétron, ela dá. Quando você está precisando doar elétrons, ela recebe também. Isso é o aterramento. Quando não tem nada acontecendo aqui, nem nada aqui perto, o objeto fica neutro. E a última coisa, o raio. A gente viu que um raio que acontece numa tempestade, é uma descarga elétrica que pode acontecer entre as nuvens e o chão ou entre duas nuvens. Porque existe, na tempestade, com a movimentação do ar todo, existe um acúmulo de cargas elétricas nessas regiões, que pode dar diferente, e aí é tão grande esse acúmulo que quebra a rigidez do ar, rigidez dielétrica do ar, que a gente chama. Significa que o ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor. E isso acontece com todos os materiais. Se a diferença de carga for grande o suficiente, qualquer material vira condutor. E isso acontece na hora de um raio elétrico com ar.
Beleza. Tendo revisado tudo isso, já passei uns 15 minutos revisando aqui, mais ou menos. Vamos fazer essa questão aqui juntos. Tentem me responder. Tá? 3 esferas idênticas, A, B e C, encontram-se separadas e suspensas por fios isolantes, conforme a ilustração. As seguintes ações e observações são, então, realizadas. Você aproxima A de B, e olha aí o que acontece. A e B se repelem. Você aproxima B de C, B e C se atraem. Das possibilidades da tabela, quais são as que estão conforme as observações de cima? Então, quais podem ser as cargas de A, B e C? O que vocês acham? Primeiro, se dois objetos se atraem, com certeza não estão os dois neutros, né? Eu não vou responder, não. Eu só estou dando a ideia aqui para vocês. 2 objetos se atraem. Bom, eles não estão neutros, não é isso? Porque tem alguma força aí. Então, tem alguma carga, alguma força elétrica. E não podem os dois estarem neutros, né? O que vocês acham? Respondam aí. Vou dar um tempinho. Rapidinho mesmo, que eu tenho que continuar. Letra B. Alguém mais tem uma resposta? Alguém mais pensou em alguma coisa? A, talvez? 1 e 2. Primeira e a segunda possibilidade. B, de José, beleza. Eu acho. Tá, estamos entre A e B. Tá, então. Ok, eu vou responder, então. Vamos lá, pensar. B e C se atraem, né? Eu começo por aqui porque a gente podia começar por aqui também, mas vamos começar daqui. B e C se atraem. Se B e C se atraem, qual que é a possibilidade? Pode ser que os dois tenham carga, um tenha carga positiva e outro negativa, essas coisas se atraem. Pode ser que um tenha carga positiva e o outro zero, essas duas coisas também se atraem. Pode ser que um tenha carga negativa e o outro zero, essas duas coisas também se atraem. Então, tipo, toda vez que tem um material com carga e um neutro, eles acabam se atraindo, né? Porque o que está com carga separa as cargas do neutro e aí fica a carga de sinal contrário mais perto dele. Aí eles acabam se atraindo. Então, entre B e C, pode acontecer cada uma dessas possibilidades, né? Sendo que pode ser tanto B, a pessoa a que está positiva, quanto C, a que está negativa, ou ao contrário, né? Pode ser C e B também. Então, tem todas essas possibilidades aí. Porém, com a primeira observação, a gente sabe que A e B se repelem. Só que só existe uma possibilidade, duas, né? De duas coisas se repelirem, que é quando elas têm a mesma carga, porque em todos os outros casos elas se atraem. Então, não dá para elas serem duas neutras, porque elas têm força entre si. Não dá para ser uma neutra e uma com carga. As duas se repelem, ou seja, ou as duas são negativas, ou as duas são positivas. Tá? Então, olha só o que eu já descobri, que as duas são positivas ou as duas são negativas. Então, até agora, essas aqui estão valendo. E essas outras não. Não tem como A e B serem as duas neutras, porque elas estão fazendo força uma na outra para trás. Né? Elas estão se repelindo. Se fossem objetos neutros, eles não fariam nada, eles estariam normal. Então, a 2 está errada. E a 4 diz que uma tem carga negativa e outra positiva, entre A e B. Essas duas aqui. Mas não tem como, já que elas estão se repelindo. Se fosse isso, elas teriam que se atrair.
Então, sobram realmente a primeira e a terceira opção. As duas falam que a carga de C é zero, ou seja, C é neutro. Então, pode ser mesmo, porque se B for negativo e C neutro, se atrai. Essas duas coisas se atraem. Se for positivo e neutro, também se atraem. Então, tanto a 1 quanto a 3 fazem sentido com essas observações. Então, a letra é letra B. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Se nenhuma dúvida, vamos seguir. Beleza. As duas coisas são compatíveis. Até aí a gente não sabe qual que é a carga, se é positiva ou negativa, mas a gente sabe que são iguais. Beleza. Vamos lá, então, começar direito o assunto mesmo. Vamos falar de corrente elétrica e de circuitos elétricos. O que é corrente elétrica? A gente já viu, acabou vendo um pouco na aula passada, mais ou menos o conceito de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas. Então, aqui, a gente já viu o choque. Um choque é quando os elétrons que estão no objeto fluem por meio da gente para um outro objeto, que pode ser o chão. Então, quando a gente leva um choque, a gente também pode dizer que uma corrente elétrica passou pela gente, ou seja, os elétrons andaram em filinha, uma corrente de elétrons andou através de você, que nem está aí no desenho. E do mesmo jeito, um raio transporta cargas da nuvem até o chão, então a gente pode dizer que teve uma corrente elétrica ali, né? Existe uma corrente elétrica ali. Ok. E o que são circuitos? Circuitos são caminhos que a gente faz para a corrente elétrica caminhar controladamente. A gente é um caminho controlado da corrente elétrica que a gente faz para atingir os nossos objetivos de ligar os nossos eletrodomésticos, de ligar as nossas lâmpadas, de fazer tecnologia usando energia elétrica. Que a gente vai falar um pouco mais da energia na aula que vem, o que é, mas toda vez que você tem, por exemplo, coisas em movimento, a gente sabe que a gente tem energia, né? Que é a energia cinética. Então, aqui a gente tem elétrons em movimento, tem energia cinética deles. Isso é energia também. Então, é essa energia que a gente usa para acender nossas lâmpadas. Então, aqui tem um exemplo de placa de circuito complexo, né? Que é uma placa que ela é impressa no material e ao invés dela ter fios, né? Ela tem caminhozinhos que são, mas eles são de material condutor, e esses caminhos que estão verde escuro são de material que não é condutor, e aí a gente consegue, né, fazer o caminho que a gente quiser. E aqui a gente está ligando o circuito por fios mesmo. Então, o circuito é um caminho desse, e a gente também faz diagramas para representar o que está acontecendo aqui, né, para poder estudar o que está acontecendo aqui. Então, estão computadores, eletrodomésticos, nas fiações das casas estão enfiadas nas nossas paredes, que fazem acender todas as nossas lâmpadas e etc. Vamos começar a entender quais são os elementos básicos de um circuito. Isso cai muito no Cefet, muito. Tá? Esse assunto cai demais, e também potência elétrica, que a gente vai ver na aula que vem, cai muito no Cefet. E no Caltech também cai um tantinho, assim. No Cefet cai mais, por isso que eu falo mais do Cefet. Então, primeira coisa que a gente pode falar aqui, que é representada, que existe num circuito, que faz o circuito funcionar, é a diferença de potencial, que também é chamada de tensão elétrica ou voltagem. Então, algum desses nomes vocês já devem ter ouvido falar. Voltagem. Talvez aí em casa vocês tenham uma caixa de ferramentas e lá tem um voltímetro que mede a voltagem. Opa, então, olha só. Então, a gente tem essas três palavras significam a mesma coisa: diferença de potencial, tensão elétrica ou voltagem. Basicamente, é uma medida, vai ser uma quantidade, um número, que mede o quão carregado um ponto está em relação a outro, quanto que está acumulada a carga ali que não está desse lado. Ou seja, o quanto que tende a vir carga de um lado para o outro, né? Porque se eu pegar uma ponta que está cheia de carga negativa, por exemplo, e uma ponta que está cheia de carga positiva,
Então, se eu colocar um elétron aqui no meio, ele vai ser puxado pela força elétrica daqui e vai ser empurrado pela força elétrica daqui, certo? Então, ele vai ser repelido daqui e ainda vai ser atraído pela força positiva, então ele tende a ir para frente. O potencial, ele mede o quanto que esse elétron tende a ir entre esses dois pontos. Quanto que ele vai... com quanta energia ele vai se deslocar entre esses dois pontos. Então, na verdade, ele também poderia ser medido em termos de energia dividido por carga, que a gente costuma usar a letra Q para carga. Então, a energia vai ser tipo a energia potencial elétrica que esse negócio tem. Lembra que a gente viu, então, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica? Também existe a energia potencial elétrica, que é justamente, basicamente, uma medida de quanta energia cinética que esse cara aqui do meio vai chegar aqui, com quanta velocidade ele vai estar quando ele chegar nesse ponto aqui que essa barra está. Isso é a energia elétrica que ele tinha no começo e ele foi usando no caminho até chegar lá. Então, é uma medida de energia dividido por carga, e a gente fala que é 1 joule por coulomb, que é a medida de carga, não sei se vocês lembram, dá 1 volt. Essa é a... Acho que eu botei aqui na próxima página. Então, essa aqui é a unidade de voltagem, ou tensão elétrica, ou diferença de potencial. Ou seja, se você fala que existe 1 volt de potencial entre esses dois pontos, significa que se você colocar 1 coulomb de carga, né, que é a unidade de carga, ele vai adquirir 1 joule de energia cinética, né? É isso que ele vai andar, porque ele vai tender a andar, a carga. E essa é a carga que ele vai adquirir. Então, a diferença de potencial é o que gera o movimento de cargas, que é basicamente você acumular carga de um lado diferente do outro, que vai fazer elétrons conseguirem andar entre esses dois pontos. Então, num circuito, isso é representado por esse símbolo aqui, que é a nossa fonte. Então, a fonte de um circuito representa uma diferença de potencial e isso causa o movimento dos elétrons, ou seja, corrente. Tá. Na vida real, o que é isso, né? Quando a gente desenha isso? Pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser a tomada. Então, todos esses objetos são fontes diferentes de energia, né? Alguns acabam e outros são recarregáveis e outros é a tomada, então a gente sempre tem disponível. Mas eles fazem basicamente a mesma coisa, que é carregar um lado com carga positiva e o outro lado com carga negativa, ou deixar uma diferença de cargas considerável entre dois pontos, de forma que se você ligar um fio ligando esses dois pontos, vai ter corrente elétrica seguindo ali. Porque os elétrons vão ser puxados pelo fio condutor, né, que é por onde eles conseguem ir, de onde está negativo para onde está positivo. Se você pegar os elétrons aqui, esse fio aqui está desconectado, mas se eu conectasse ele, então deixasse ele fechado aqui, eu teria elétrons saindo de onde está essa parte positiva, porque eles são repelidos, andando no condutor até chegar na parte negativa, que é para onde eles estão sendo atraídos, é onde eles querem estar. Então, isso é a fonte de um circuito, e a fonte tem uma tensão elétrica, ou voltagem, ou diferença de potencial, que é tudo a mesma coisa. Às vezes você vai ver lá, essa bateria tem 9 volts. Ou então, no Brasil, a gente tem tomadas, e as nossas tomadas são ou de 127 volts ou de 220 volts. São as voltagens que foram decididas que a gente usaria aqui no nosso país. Então, são as nossas tomadas, e outros países pode ser diferente, tal. Tá. Deu para entender isso aqui? Ficou claro? Então, a voltagem do circuito é uma propriedade da bateria, da pilha, do que gera a diferença de potencial, né? Vai ter uma certa voltagem, e ela causa
a corrente elétrica. É ela que faz, que dá um impulso da corrente. Tá, beleza? Entenderam? Tem alguma dúvida? Ok. Beleza. Aí, vamos falar um pouquinho da própria corrente, né? Que eu falei o que é, mas agora a gente também tem um jeito de quantificar a corrente. Estou voltando aqui na fonte, né? Na diferença de potencial, a gente mede isso em volts. Volts. Se escreve assim, V-O-L-T. E a gente usa a letra V. A corrente, além de ela ser um movimento ordenado de elétrons, a gente também mede o quanto que ela vale. E é parecida com velocidade um pouco, porque a corrente a gente mede ela por um número que é quantidade de cargas. Então, eu vou usar um delta de novo, essa letrinha que é um triângulo, a gente chama de delta, delta Q, dividido por delta T, que significa carga, quantidade de carga, que passa em qualquer ponto desse fio pelo tempo. Então, eu vou olhar só um ponto aqui do fio e ver quantos elétrons, por exemplo, passaram aqui em 1 segundo. Isso vai me dar a quantidade de carga. E aí a gente chama 1 coulomb por segundo, né? Que vai... Se a gente medir a quantidade de carga em coulombs e medir a quantidade de tempo em segundos, a gente chama essa unidade de um outro nome. Então, vou usar aqui 1 coulomb por segundo, que é igual a 1 ampere. Então, isso tudo é homenagem aos cientistas que pesquisaram isso. Ampere é o nome de um cara, coulomb é o nome de um cara. Então, eu tenho aqui 1 coulomb por segundo, a gente chama de ampere. E essa é a unidade que a gente mede corrente. Então, se eu tenho uma corrente de 1 ampere, significa que tem uma unidade de carga, que é coulomb, passando a cada segundo, se eu pegar uma região qualquer aqui desse circuito. Beleza? Opa, não tem muito. Tá. Eu ia falar... Ah, sim, tem mais uma coisa. Então, ó, aqui eu botei um circuito que tem uma fonte, então ela vai gerar corrente elétrica, tá? Aí os elétrons livres que estão nesse fio vão fazer o quê? Eles vão se distanciar da parte que está negativa dessa fonte, eles vão andar pelo fio condutor e, por exemplo, passar por essa lâmpada. E aí, por um processo que eu vou explicar já já, quando a gente passa a corrente elétrica pela lâmpada, ela acende. E aí a corrente elétrica continua o seu caminho no fio, ela passa pela lâmpada, mas continua o seu caminho até chegar na parte positiva da fonte. E assim que a gente acende uma lâmpada, de forma simplificada, tá? Aí tem uma coisa, por motivos históricos, a gente usa na nossa representação uma direção da corrente contrária à direção dos elétrons. A gente fala que a corrente está vindo para cá. Então, os elétrons estão vindo para cá, ó, né? Sentido anti-horário, nesse caso aqui. A gente diz que a corrente convencional, a gente chama de corrente convencional. Está vindo nessa direção, que é contrária. Então, a gente não vê os elétrons. A gente vê a falta de elétrons, digamos assim, para onde sabe, a direção contrária. É a corrente convencional. Muitas vezes em um desenho de circuito, quando eles desenham a seta dizendo para onde a corrente está indo, na verdade, ela é o contrário de para onde os elétrons estão indo. Por que, professor, que fizeram isso só para dificultar a nossa vida? Não. Na verdade, é porque eles, por motivos históricos, eles meio que já iam mexendo com isso antes de falarem que o elétron tinha carga negativa e eles não imaginavam que o objeto que ia ter carga negativa ia ser o que ia ser deslocado. Na cabeça deles, o que ia ser deslocado ia ser a carga positiva, sabe?
mas acabou sendo o contrário. E aí eles não quiseram mudar, porque já era muito usado. Enfim. Mas tudo bem, dá tudo na mesma, no final das contas, tá? A gente só está olhando a direção contrária, mas a gente sabe que os elétrons estão indo para o outro lado. Tá bom, então a gente tem a corrente é medida em amperes, por exemplo, sei lá, 3 amperes, corrente de 3 amperes. E isso quer dizer que 3 coulombs estão passando a cada segundo em qualquer lugar desse fio. E a última coisa, que é uma componente de circuito, é a resistência. Tá? Então a gente viu a voltagem, ou diferença de potencial, a gente viu a corrente, e agora a gente vai ver a resistência. Resistência é uma propriedade que todos os materiais têm, que mede quão difícil é ele conduzir eletricidade, é passar uma corrente nele. Então, como a gente falou lá, tem materiais condutores isolantes? Tem, mas em qualquer, se a tensão for forte o suficiente, todo material que é isolante acaba virando condutor, né? E tem material que normalmente que ele vai ser normalmente condutor, mas a corrente é tão fraca que ela nem passa por ele. Então, a resistência é um número mais específico que deixa a gente medir o quanto que o material impede a passagem de corrente ou não. Por que ele impediria a passagem de corrente? Ah, você tem um fio condutor, estão vindo elétrons aqui, né, nessa direção, e aí você tem um material, algum material de alguma coisa, madeira, qualquer coisa assim. Esse material é composto de seus átomos e os elétrons vão ter que passar através desses átomos. E aí, até mesmo por força elétrica e também, basicamente, eles vão colidir com os átomos aqui dentro e eles vão ficar um pouco atrasados. Então, o que acontece aqui é que a resistência do material mede o quanto que os elétrons vão ter dificuldade de passar realmente pelo material, porque eles vão se bater com os átomos do material, eles vão se chocar, eles vão desviar de caminho e ficar fazendo caminhos loucos até sair do material. E aí, o quanto que esse material desacelera a corrente, tá? Quanto que ele deixa a corrente mais devagar. E aí, isso também vai ser uma quantidade, a resistência, que a gente vai medir na unidade chamada ohm. Ohm também é o nome de um cara, tá? OHM, é o sobrenome, eu acho, dele. E a letra que a gente usa é uma letra grega que é esse símbolo aqui, ômega. Ômega maiúsculo, tá? Esse símbolozinho assim. Aí a gente fala, essa resistência é de 20 ohms, tá? E isso significa o quê? Que se eu tenho uma diferença de potencial tipo 40 volts, se eu tenho uma diferença de potencial tipo 40 volts, vai acontecer o quê? Eu vou saber quanto que é a minha corrente. Ela vai ser simplesmente esse 40 volts dividido pelos 20 ohms. Tá? Então, esses 20 ohms aqui vão dividir o valor da voltagem. Então, a voltagem tinha capacidade, primeiro, de gerar tipo uns 40 de corrente, mas aí esse número aqui vai controlar, vai ser menos, vai ser 40 dividido por ele. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, resistência é uma quantidade que é a propriedade de um material, que se você colocar ele ali no meio de um circuito, ele limita o quanto de corrente que você vai ter, tá? O tamanho da corrente mesmo. Ela vai ser menor se você colocar uma resistência ali. O fio também tem uma resistência, mas a gente fala que a resistência dele é tão pequena que ela é insignificante, ou seja, ele é um material condutor. Se ele tem resistência pequena, ele é um material condutor. Se ele tem resistência grande, ele é um isolante. E assim que a gente une esses dois conceitos, né? Agora a gente tem um número para dizer, se for baixo, ele está mais para ser um condutor, e se ele for alto, está mais para ser um isolante. Aí, num circuito, tá feio esse desenho aqui, mas ele é representado, né, no esquema do circuito por uns dentinhos assim. Então, toda vez que você põe uma resistência no meio do circuito, ele é representado assim,
Tem o fio e aí a resistência no meio. E aí, qualquer coisa tem resistência, inclusive a lâmpada. Se a gente põe uma lâmpada para acender aqui, ela tem a resistência dela. Ela funciona através da resistência dela. Chuveiro elétrico também é a mesma coisa, e praticamente tudo que esquenta, tipo ferro de passar, é basicamente uma resistência que, pelo fato dela estar ali, ela aquece, porque esses elétrons colidindo com esse material, com os átomos, além disso desacelerar os elétrons, isso também vai causar colisões. E aí as colisões fazem os átomos se agitarem. A agitação dos átomos aumenta, a temperatura aumenta, o negócio fica quente. Então, muitas das coisas que a gente tem em casa que esquentam funcionam simplesmente por a gente passar a corrente num resistor que resiste muito a essa corrente, tá? Então, na prática, se você pegar uma lâmpada que já tem a resistência dela, por exemplo, 10 ohms, e colocar um resistor do lado no circuito e a fontezinha aqui, o que vai acontecer? Ela vai dividir, esse resistor vai desacelerar a corrente no fio inteiro, inclusive na lâmpada, o que vai fazer a lâmpada brilhar menos. Tá? Então, se você colocar mais um resistor, com mais 20 ohms, a lâmpada vai brilhar menos ainda, porque é como se a energia estivesse sendo distribuída para essas três coisas, e não mais só para a lâmpada. Beleza? Deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Tem alguém aí? Alguma dúvida? Bora lá. Beleza. Top. Deixa eu só pegar aqui. Aí, a curiosidade, né? Por que uma lâmpada... Isso aqui é lâmpada do tipo incandescente, que é aquela amarelinha. Por que a lâmpada incandescente brilha quando está num circuito? Como que isso funciona? A lâmpada incandescente é o tipo de lâmpada mais simples, por isso que a gente estuda mais ela agora, nessa parte. Mas é basicamente um fio de um material que a gente chama tungstênio. Tungstênio. Fio de tungstênio. Que é um metal. E aí, esse metal tem a resistência dele, né? Que é o quanto que ele resiste aos elétrons passarem, o quanto os átomos dele batem com os elétrons na passagem dos elétrons. E aí lá dentro você tem os elétrons seguindo o caminho deles aqui. Eles estão vindo lá do circuito, entram aqui e simplesmente passam aqui muito rapidamente, muito intensamente. Então, a corrente tem que ser grande. E essa corrente, os elétrons se baterem com os átomos desse fio, aquecem o fio. Aquecem ele num nível que ele fica muito quente e ele fica incandescente. Lembra quando a gente viu a barra de metal aquecida, ela ficando de cores da luz visível? Então, todo objeto com temperatura emite luz, ou melhor, onda eletromagnética, né? A gente, por exemplo, emite no infravermelho. Lembram disso? Mas quando a gente aquece um objeto absurdamente, ele começa a emitir luz visível, que são frequências um pouco maiores do que o infravermelho. Então, esse é o caso da lâmpada incandescente. Você aquece tanto por meio da corrente elétrica, que está passando ali os elétrons batendo nos átomos e tal, aumenta a temperatura dos átomos desse fio e o negócio brilha, emite luz visível. Então, funciona na base de esquentar o negócio, esquentar num nível que o negócio brilha. E é por isso que todo mundo fala como essas lâmpadas gastam muito mais energias que outros tipos de lâmpada, tipo lâmpada de LED, que não precisa aquecer até uma temperatura absurda para emitir luz. Ela emite luz por outros processos. Então, essa daqui é uma lâmpada incandescente, é o jeito que ela funciona. E para ela funcionar, claro que você tem que ligar um lado da bateria de um lado dela, tipo assim, tem a bateria aqui, né? Lado, sei lá, positivo e negativo. Você tem que ligar um lado da bateria por baixo e o outro lado tem que ligar aqui, certo? Para a corrente passar por esse caminho aqui todo. Porque se você não fizer isso, se você ligasse aqui,
Aí a corrente vai só ficar fechada nesse circuito. Ela não vai nem passar por ali, tá? Então, você tem que ligar na saída certa. Então, tem uma entrada aqui por baixo, que vai o fiozinho lá e ele sai por aqui pelo lado. Na verdade, ele só tá tocando aqui, e aí você encosta esse negócio de metal, tá? E aí completa o circuito. Porque se o circuito estiver aberto, aí não corre nenhuma corrente. E se o circuito tivesse fechado assim, ó, se você fechar o circuito daqui para cá, a corrente sai daqui, vem para cá, beleza? Quando ela chega aqui, ela fala: para esse lado tem resistência. Para esse lado não tem resistência nenhuma. E o que ela faz? Ela vai todo para o lado que não tem resistência nenhuma. E vem para cá. Ou seja, nem vai passar por aqui, a lâmpada nem vai acender se você colocar o fio daqui para cá. A corrente elétrica ela tem esse comportamento. Ela enxerga a resistência que está na frente dela. Por que ela enxerga? Porque, na verdade, os elétrons já estão em todo lugar. Eles andam em conjunto, eles não saem daqui e vão até aqui. Eles já estão no material todo e todos eles, a diferença é que todos eles começam a andar em filinha. Mas eles já estavam ali, então eles já sabem qual é a resistência em cada ponto. Beleza, então lâmpada incandescente funciona assim. O movimento intenso de elétrons causado pela corrente no filamento desse material causa agitação das moléculas, dos átomos, que ficam com uma alta temperatura e o negócio fica tão quente que ele começa a emitir luz visível. Beleza? Tá, top. Aí outros componentes comuns, só mais dois componentes comuns, são uma chave, que é capaz de desligar o circuito, abrindo a ligação entre os fios. Então, se o circuito não estiver fechado, os elétrons não vão ter motivo nenhum para saírem daqui de onde eles estão. Então, se eles estão aqui, eles não vão querer andar até aqui se o circuito estiver aberto, porque eles não vão nem sentir que existe o lado positivo puxando eles do outro lado. Tá? O circuito está aberto, então se você desliga esse fio um do outro, não tem corrente nenhuma. Aí, se você fecha, beleza. O negócio é puxado, né? Os elétrons são puxados em direção à parte positiva. E eles só são puxados através do fio porque o ar é como se fosse... O ar é isolante, né? Nesse caso aqui. Então, o que mais que a gente pode botar num lugar? Você pode botar um voltímetro, que ele mede justamente a quantidade de volts, né? Ou seja, tensão, ou seja, diferença de potencial. Então, lembre dos nomezinhos. Você pode colocar um voltímetro entre dois pontos quaisquer, porque se você tem dois pontos, você vai ter alguma diferença de potencial entre eles, e aí você quer medir isso. Pode ser zero, né? Claro. Mas você pode colocar, por exemplo, dois pontos A e B, qualquer lugar. Vou colocar um voltímetro aqui para saber quanto é a tensão. Aí ele te fala quanto que é a tensão. Se você colocar um voltímetro aqui entre os dois polos da bateria, ou da tomada, enfim, colocar um voltímetro aqui, ele vai te dizer exatamente qual que é a voltagem da bateria. Tá? E se você colocar em outros lugares, pode dar diferente, porque a voltagem pode ir se dividindo no circuito. E o amperímetro, que mede quanto que está a corrente. Então, mesmo princípio, você pode botar ele aqui, ele vai te dizer quanto que está a corrente nesse lugar. Se tem um lugar que a corrente divide, cheguei aqui e a corrente se dividiu em dois caminhos. Ela pode se dividir de vários jeitos, não necessariamente ela vai dividir em partes iguais. E aí você pode colocar um amperímetro para dizer quanto de corrente que tem aqui. Inclusive, se tiver uma resistência aqui e uma outra resistência aqui, só que de valores diferentes, aí a corrente vai para onde tem menos resistência e vai um pouco para onde tem... por exemplo, se aqui tiver 50 ohms, que é muita resistência, e aqui tiver 30 ohms, que é menos, a corrente vai vir mais para cá, vou chamar de 1 e 2, do que para cá. Então, ela vai se dividir, tenho aqui I, vai se dividir para os dois lados do circuito, e ela vai ir mais, então, para o lado que tem menos resistência, certo? Que ela quer passar pelo lado que tem menos resistência. Então, I2 vai ser maior do que I1. Opa, escrevi 2 duas vezes. E 2 vai ser maior que 1 nesse caso, na divisão.
E aí é sempre mais ou menos assim que funciona. Aí, para a gente lembrar, então, dos 3 conceitos básicos de circuito, é que o volt, né, que é a medida de voltagem ou de tensão elétrica, ele empurra a corrente, é ele que dá a força para a corrente acontecer, para os elétrons andarem, através da força elétrica. E ampere é a medida da corrente, então quanto de corrente que está passando ali, quanto de carga a cada segundo, por exemplo, quantos coulombs a cada segundo. E o ohm é a quantidade de resistência que essa corrente está sofrendo. Então, o quanto que ela está sendo impedida de andar. Esse cara empurra, esse cara freia. Basicamente isso. Beleza? Entenderam? Tudo bem? Tá bom. Deixa eu só tirar uma foto aqui rapidinho. Então, vamos seguir para uma simulação. Peraí. Eu ia mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu vou ligar a minha câmera daqui. Rapidinho. Vou ligar a câmera daqui. Parar de compartilhar. Eu tenho aqui, eu ia mostrar antes, né, para vocês, mas eu tenho aqui uma plaquinha que é tipo uma plaquinha de circuitos para a gente programar e fazer os nossos próprios circuitos, que eu comprei na época da graduação para fazer uns projetinhos. Aí, olha só para vocês verem como é que esses objetos podem ser de verdade. Isso aqui é a versão mini, tá? Tem de vários tamanhos para diferentes circuitos, inclusive da nossa casa. Mas isso aqui é um resistor, tá vendo? É um pedaço de fio. Não tá focando, né? É um pedaço de fio condutor. Opa, focou. Com um material no meio, que normalmente é feito de algum tipo de argila, uma coisa que tenha resistência, que não conduza muito bem a eletricidade, mas conduz alguma coisa. Ela tem resistência à eletricidade. E aqui eu tenho um LEDzinho, uma lâmpadazinha LED, que ela acende, diferente da lâmpada incandescente, por outros meios, mas, de qualquer forma, se a gente passar corrente por ela, ela acende. Então, aqui eu tenho uma fonte que está vindo do meu computador, então ele está pegando energia por meio do cabo USB que está ligado no meu computador, uma energia bem pequenininha, até uma tensão bem pequenininha. E aqui eu tenho um lugar para colocar o ground, que é como se fosse o lado negativo da bateria. E tem um lado aqui que está escrito 5 volts, que é a tensão que ele está me dando. Ele vai me dar uma tensão de 5 volts. Então, se eu ligar, é como se eu estivesse ligando numa fonte. Esse lado aqui está ligado num lado da fonte e esse lado aqui está ligado no outro lado da fonte. E aí, o circuito está aberto. Então, nada está acontecendo, né? Deixa eu ver aqui. Opa. O circuito está aberto, então nada está acontecendo. Mas se eu fechar o circuito, que é basicamente só tocar esses fios aqui, a lâmpada vai acender. Ai, meu Deus. Deixa eu só pegar aqui. Ai. Isso tudo porque eu não tenho uma placa. Se tivesse, seria muito melhor. Mas aqui, só de ligar os fios aqui, ó, vai acender. Tá acendendo. Só tá piscando porque eu tô tremendo aqui, ó. Pronto. Acendeu. Então, liguei, fechei o circuito, a lâmpada acende. Isso aqui com esse resistor. Se eu pegar um outro resistor, peguei um outro resistor que tem um outro valor de resistência, tá? Vou ligar aqui no ground. Deixa eu ver se tá certo, meu Deus. Não. Vou ligar aqui no ground. E fechar o circuito de novo. Agora, ela está acendendo. Eu acho que vocês nem estão vendo, mas ela está acendendo muito pouquinho. A lâmpada acende bem pouquinho. Então, o que isso significa para esse resistor? Esse resistor aqui tem mais resistência que o outro. Porque ele está roubando mais da corrente, né? Ele está deixando a corrente mais lenta do que o outro. E por isso a lâmpada acende com um brilho menor.
quando você coloca a lâmpada, que é uma resistência também, do lado de outra resistência, elas acabam, né, ela acaba desacelerando qualquer corrente. Professora, se a gente colocar um ferro na borracha e enfiar na tomada, um ferro dentro da... Olha, não recomendo por quê, mas teoricamente deveria ser ok, só que é aquela história, né? A tomada tem uma tensão muito grande, então a borracha pode facilmente conduzir você levar um choquezão, sabe? A borracha é isolante, em princípio, mas ela pode conduzir, sim, nesse caso. Inclusive, caiu uma questão no Cefet bem parecida. Ela perguntava, uma das coisas que ela perguntava era se... Ela falava assim, verdadeiro ou falso, né? Se um trabalhador usar botas de borracha, ele está protegido contra choques elétricos. E aí, tipo, a resposta era não, era falso, porque teoricamente devia estar protegido, mas se ele estiver trabalhando com cabo de alta tensão, a borracha pode acabar conduzindo a corrente elétrica e levar um choque absurdo. Se for... é por isso que a gente chama de fio de alta tensão mesmo, que a tensão elétrica dele é alta, ou seja, a diferença de cargas entre ele e o chão, ou entre ele e a outra coisa, é muito grande, que pode até, tipo assim, se você encostar ali qualquer coisa, o negócio já vira condutor e já carrega a carga. Tá. Então, beleza, tem esse negócio aqui. Isso aqui é muito bacana para gente que quer aprender a programar e a fazer robozinhos. Dá para fazer uns robozinhos com isso aqui. Eu comprei isso aqui, na época foi tipo uns R$30, eu acho, porque é fake, né? Não é original, não. Mas tudo bem, né? Tanto faz. E aí a gente consegue fazer esse circuito simples e estudar um pouquinho de elétrica. Tá. Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Qual é o nome daquela... Que, menino? Daquela... Do que? Fala aí de novo, porque eu não entendi. Tá bom. Deixa eu só... Tá, vou voltar a compartilhar a tela aqui. Qual é o nome daquela tecnologia que faz luz quando vira manivela? Que gera luz quando gira manivela? Ah, é o motor. Enfim, pois é, então, quando você consegue... justamente, eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula. Ai, meu Deus. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula. Mas, basicamente, é o seguinte. A gente consegue fazer trabalho usando energia elétrica. É isso que a gente faz o tempo todo, inclusive. O ventilador, ele gira. Existe uma força ali fazendo ele girar e ele gira. O liquidificador gira também, né? Então, a gente está usando energia elétrica, de alguma forma, conseguindo transformar essa energia em energia mecânica, energia cinética e tal. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode tanto usar só fios elétricos, e existe uma lei que mostra como é que a gente consegue fazer rodar uma bobina, que é um fio elétrico enrolado várias vezes, assim, em forma de círculo mesmo. Se você enrolar várias vezes, ele funciona de uma forma que você colocar dentro de um outro negócio, assim, ele vai começar a rodar por causa da força que surge. Porque existe uma coisa que eu não estou falando para vocês, mas é o seguinte: a eletricidade e o magnetismo dos ímãs, a força de atração dos ímãs, estão intimamente ligados. É por isso que normalmente a gente fala eletromagnetismo. E aí, usando as duas propriedades, que é a propriedade dos elétrons parados, as cargas paradas, e também a propriedade das cargas em movimento. Quando tem carga em movimento, surgem outros tipos de força, e que são as magnéticas, e com essas forças a gente consegue fazer as coisas andarem, fazer as coisas girarem, fazer motores.
E aí eu vou falar bem mais disso na próxima aula, vai ser bem dedicado a isso. Só que, até agora não dá para explicar muito mais não, porque tem bastante coisa para falar sobre isso. Então vamos esperar até lá e a gente vai falar sobre esses motorzinhos aí, que é um motor, no fim das contas. Você gira a manivela, motor, a força humana. Gira a manivela, você faz um circuito esperto que vai fazer acender a luz, porque você vai conseguir gerar corrente elétrica com essa manivela, beleza? Tá bom. Normalmente você usa um ímã para isso. Fica para a próxima aula. Aqui, ó, eu tenho um esquema de circuito. Aqui eu posso fazer o circuito que eu quiser. Então, só para mostrar para vocês, mais ou menos na prática, tudo que a gente estava falando até agora. Aqui eu tenho uma bateria. Eu vou colocar ela aqui. E eu tenho fio. Eu posso pegar quantos fios eu quiser e colocar onde eu quiser. Então, eu vou fazer o circuito simples que a gente estava fazendo antes. Uma lâmpada, fio ligando a parte positiva da bateria na lâmpada, a parte negativa. E você está vendo esses negocinhos azuis aí? São os elétrons. Tá? Então, eu vou ligar a bateria direto. Olha só o que aconteceu. Liguei a bateria direto na lâmpada. Isso você não pode fazer nunca, na real, porque o fio é condutor e a lâmpada, se você fizer isso, a corrente vai ser muito forte. Você não tem resistência nenhuma no seu circuito. Então, vou pegar aqui e colocar um resistorzinho, que é um material que vai desacelerar, tá vendo? A corrente elétrica. Olha aí. Então, ó, tá vendo os elétrons ficam andando mais devagar quando eu ponho um resistor, e eles andam mais rápido se ele tiver 100. Inclusive, por exemplo, se eu tirar essa lâmpada até, vou tirar a lâmpada, tá? Vou tirar tudo aqui e ligar o circuito nele mesmo. Olha o que acontece. Isso daqui é o que a gente chama de um curto-circuito. Que simplesmente você ligou a bateria num negócio que só tá mandando os elétrons da parte negativa para a parte positiva, direto, sem nada para atrapalhar por um fio condutor. Isso vai aquecer o fio de um jeito absurdo e o negócio pode pegar fogo, tá? Então, isso é o que a gente chama de circuito elétrico, quando a gente faz alguma conexão que acaba ligando os dois polos da bateria sem nada no meio. Então, mesmo que tivesse alguma coisa aqui, ó, por exemplo, se tivesse aqui um fio ligado aqui, beleza, né? Esse circuito tá bom, mas eu pego esse fio aqui e ligo ele direto aqui. Aqui. Os elétrons, eles vão querer ir pelo caminho menos difícil, que é o caminho que não tem resistência. Eles não vão, a corrente não vai passar nesse caminho que tem resistência, esse aqui. Certo? Ela vai passar no caminho que não tem nada, óbvio, né? Então, se a gente ligar isso aqui, a gente faz o quê? Um curto-circuito. A corrente não está passando por onde ela deveria. O que eu ia mostrar? Assim, beleza, então a gente tem aqui esse circuitinho, a gente consegue medir aqui com o voltímetro a tensão da bateria, ó. Tensão da bateria, quanto que é? 9 volts. Aí, se eu vir aqui quanto é que está a tensão entre os dois pontos da resistência, vai estar 9 volts também, entre esses dois pontos aqui. Mas, se eu botar a lâmpada aqui, tem duas resistências. Tem a lâmpada e tem a outra resistência. Então, aqui, ó, já dividiu a tensão. Agora tem 4,5 volts aqui e aqui tem 4,5 volts também. Porque aí vai somar 4,5 volts mais 4,5 volts e vai dar 9 volts, que é a tensão total da bateria. Ela está sendo dividida entre essas duas coisas. Tá? Então, 9 volts entre as duas, 4,5 aqui e 4,5 aqui. Ah, e ó, ele também mostra qual que é a corrente convencional, tá vendo? Que é na outra direção. Então, tem o caminho dos elétrons é no sentido anti-horário, o caminho convencional é no sentido horário. Ele também tem aqui, ó, um interruptorzinho que você pode colocar, que é igual o interruptor de lâmpada mesmo que a gente usa. Se ele estiver aberto, a corrente não anda. E se ele fechar, a corrente anda. Tá? Opa, é que ele não está conectado aqui. Conectou. Então, se abrir, a corrente não anda. Beleza. E aqui o esquema do circuito naquele formato lá de
de símbolos, né? É isso. Então, ó, eu vou passar essa simulação aqui para vocês e seria muito legal se vocês brincassem bastante com isso. A gente ainda vai ver mais na próxima aula, por exemplo, o que acontece se a gente colocar, ao invés de colocar 2 resistores um depois do outro, a gente coloca em paralelo, ou seja, a gente liga eles assim, ao invés de ligar eles em sequência. E aí acontece uma coisa diferente. A gente vai ver mais sobre isso, mas é muito legal que vocês brinquem e façam todas as possibilidades e vejam como é que funciona o circuito. Esse daqui é uma das simulações mais úteis que tem, porque a gente pode ter a maior variedade de tipo de circuito do mundo e a gente pode fazer tudo aqui, beleza? Então, aqui tem várias coisas, você pode colocar o dinheiro de papel, fio, ele põe vários objetos aqui, lápis, mão, cão, tem um cachorro, você pode colocar no meio do circuito. Enfim, aí eu vou passar aí para vocês. E é isso, gente. Passei um pouquinho do horário, mas foi só um tiquinho. Vou pegar aqui o nome de vocês. E vocês têm alguma dúvida? Tá bom. Então, aula que vem a gente continua. Vamos ver a chamada lei de Ohm. Aliás, não. Eu vou dar aula extra só para vocês registrarem. Eu vou dar aula extra no dia na última segunda de dezembro, ou na última segunda de novembro, desculpa, para a gente fazer uns exercícios. Beleza, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Parar de gravar aqui.